da gente tentar se unir para comprovar todo esse trabalho que a Charadiva tem feito com tanto empenho, né? A gente está aqui tendo essa oportunidade de tirar as últimas dúvidas e assumir algum compromisso, né? Charadiva deu aquele exemplo que comoveu todo mundo, dos pais que perdem o filho e tudo que os pais querem é ter esse filho de volta, né? Então, esse mundo é cheio de filhos perdidos e a gente se preocupar com qualquer outra coisa não é o que mais vai agradar Radha e Krishna, né? O que mais vai agradar é a gente deixar um pouquinho de lado o nosso conforto, nossos interesses, nossas metas pessoais e também fazer um trabalho unido para iniciar essa nova fase de pregação forte, né? Então agora a gente está aqui, tem essa bênção, somos todos felizes, não estamos? Sim! Não faz barulho aí quem está feliz. O botão de liga, olha, está ligado? Não, é lá. E a ideia é realmente, pelo menos a ideia original era hoje, todo mundo que quer realmente se comprometer, que quer participar de uma maneira ou de outra, ou dando a vida inteira, ou dando a sua inteligência, um pouco do seu tempo, ou pelo menos boas doações também, né? Sempre são bem-vindas. Sempre são bem-vindas. Então, acho que é hora da gente fazer essa reflexão, oferecer esse serviço ao Krishna West. Charadiva viajou o mundo inteiro, veio até nós aqui, está fazendo um trabalho muito intenso. O dia a dia dele sabe, né? Além de tudo isso que a gente está vendo, tem mensagens o tempo todo, é um esforço muito grande. Eu acho que a gente está na hora de reciprocar com tanta bondade dele, né? Então, devotos aqui são muito bons, o Brasil já tem o DNA do Krishna West, né? Acho que a América Latina tem o DNA, porque a própria Charadiva foi a primeira pessoa que veio, abriu, e ele sempre foi uma pessoa muito aberta, deixando a liderança tomar a frente, as devotas sempre também tendo seu espaço e sempre como meta a pregação, né? Eu até brinquei com a Charadiva porque anteontem, na palestra que ele deu, o Vititra talvez se identifique, só faltava ele falar que o ponto era 10 mil. Para quem viveu essa época, parecia a mesma coisa, né? Aquela reunião de Sankirtan levantando o Brasil e agora o mundo, pelo menos aqui a América Latina, lembrando a gente que, sabe, não tem outra coisa para a gente fazer. É realmente assumir, e quando a gente se propõe a isso, se unir fica muito mais fácil. Nos unirmos, né? Como ele disse, imediatamente a gente já é promovido a uma categoria de Madhyamadikari, né? Quando você já introduz a essência da vida como pregar a consciência de Krishna. E o movimento de Kanista é um movimento chato, né? Um movimento cheio de problemas, cheio de confusão, que não dá o gosto superior que a gente tanto precisa para se manter lutando contra também as marés contrárias, né? Então vamos pelo menos deixar a Charadiva, quando sair daqui, feliz de que o movimento deu um passo para frente, subiu um degrau, e a gente se propõe pelo menos a tentar ser esse Madhyamadikari, que é uma pessoa amigável, uma pessoa amorosa, uma pessoa não preocupada consigo mesmo, e por isso Krishna cuida da gente. Quem não se preocupa com a própria pessoa, com ela, Krishna cuida da gente e dá energia para a gente fazer o nosso trabalho. Então, hoje a reunião é para isso. Eu trouxe até o computador para catalogar todo mundo que está interessado, nome, cidade, WhatsApp, número da conta do Krishna West. E vamos então nos unir. Estamos aqui alinhando o novo exército. Isso. Essa é a ideia da reunião, né? Alistamento. Criar esse novo exército para a gente então fazer algo legal que estão precisando, né? Estamos precisando. Certo? Então com vocês, Vidayananda Das Goswami Acharya Dev.
É para eu falar? Eu concordo com tudo que ele disse. O que o Chandramukha Swami disse agora me impressionou muito, porque é verdade que todos nós queremos ser felizes. E Prabhupada explicou que a estrutura mesmo da realidade, a estrutura do universo é que, como esse exemplo que Prabhupada tirou do Bhagavatam, Yatha taror mula nisechanena tripyanti tatskanda bhujopa shaka. O Bhagavatam diz literalmente, eu sou a encarnação da tradução literal, que como o Bhagavatam diz que assim como Yatha, assim como taror mula nisechanena, assim regando a raiz da árvore. Yatha taror mula, raiz. Nisechanena, tripyanti, são satisfeitos. Tripyanti tatskanda, o tronco da árvore. Bhuja, os galhos. Upashaka, os galinhos. Toda árvore é satisfeita quando botamos água na raiz. E depois pranopaharat. Quando prana, eu acho que quem está com criança talvez pode ficar lá atrás e ainda ouvir o que estamos dizendo, mas obrigado. Prana é a energia de vida, o ar vital. E upaharat, como Prabhupada dizia de alimentar o estômago, e interessante que o Bhagavatam diz literalmente alimentando o prana. Porque prana, nesse sentido, significa energia vital. Então, quando você alimenta a energia vital, que é através de comer, pranopaharat yatendriya, assim como todos os sentidos são satisfeitos, todos os membros do corpo, fortalecendo a energia vital. Pranopaharat yatendriyanam, tataiva, exatamente assim. Tata significa assim e tataiva, exatamente assim. Tataiva sarvarhanam, tudo que deve ser feito, é feito, adorando Krishna. Achyuteja, literalmente, ija é uma forma do verbo yaj, como yagya, jagni. Então, o verbo yaj, e não vou entrar em todos os detalhes gramáticos, mas ija também significa adoração, sacrifício. Então, oferecendo a achyuta, tudo que seja devido, tudo que seja apropriado é feito. É interessante também porque o nome de Krishna usado neste verso é Achyuta, que significa quem nunca cai, infalível. E para enfatizar neste verso que não tem erro. Isso não pode não funcionar. Que se você se dedica seriamente a Krishna, você será plenamente satisfeito. Então, vida de Kanishta, como meu co-Maharaj disse, é real porque não tem gosto superior. Não tem gosto superior. E sem gosto superior, cada desavença, cada pequeno problema, cada frustração, inconveniente se torna muito grande na sua mente.
Porque não existe, como o Prabhupada dizia, um gosto superior. O que Prabhupada traduz gosto superior no Bhagavad Gita, esse verso famoso que Vishaya vinivartante. Vishaya significa os objetos dos sentidos. Vishaya. Vinivartante, retrocedam. Isso é português? Os objetos dos sentidos vão embora, podemos dizer. Tá. Cadeiras. Não atire. Tá? Tá? Ok. Então, Bhagavad Gita diz que Vishaya, os objetos dos sentidos, vinivartante, vão embora, se vão. Niraharasya, no caso de uma pessoa que está jejuando. Porque quando você faz jejum, talvez a atividade devocional mais popular no movimento Hare Krishna. Estou brincando. Talvez a atividade espiritual menos popular no movimento Hare Krishna. Mas quem faz jejum enfraquece, debilita o corpo. Quantos hablam espanhol? Uau! São eles, né? Sim, quando se hace ayuno, los objetos de los sentidos se alejan, os objetos dos sentidos se afastam, porque quando o corpo fica fraco, débil, a pessoa não tem a pessoa não tem entusiasmo para desfrutar dos sentidos. E todo o nosso problema na vida é exatamente que os objetos dos sentidos se apresentam a nós, não para serviço devocional, mas porque queremos desfrutá-los. Pode ser o corpo de outra pessoa, pode ser uma casa bonita, pode ser a fama, qualquer coisa, mas então, quando os objetos dos sentidos se afastam, se alejam, existe uma certa tranquilidade. Porém, Krishna diz, Rasavarjam, os sentidos se afastam, se alejam, pero não o gosto, não o sabor. Porque todo, por exemplo, pouco em espanhol, por exemplo, uma pessoa, ¿entiendes? Uma pessoa que está ayunando, jejuando. Uma pessoa que está ayunando, basta comer buen plato, ¿no? Platazo, y todos los deseos materiales vuelven corriendo. Pero Rasa Varjam, Varjam significa con excepción de. Rasa Varjam con excepción de rasa, el gusto, el sabor, el deseo. Entonces Krishna dice, Rasa Varjam rasopyasya. Pero mismo el gusto, mismo el sabor, el deseo se va cuando parandrishtva, viendo, literalmente Krishna dice, viendo algo superior. Vendo algo superior. Até o desejo, até o gosto vai. Então, nessa condição, em qualquer circunstância, você simplesmente não quer vida material, você não quer desfrute material, porque você perdeu o gosto. Então, o que traduzimos gosto superior, Krishna diz, vendo algo superior.
E temos, por exemplo, vamos fazer uma pergunta. Vijazinha, você ainda passa muito tempo com brinquedos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas não como quando tinha 5. Os mesmos brinquedos de 5 anos? Não. Tudo bem. Quase sujou aí. Então, você está com 13 anos, né? Então, quando você tinha 5 anos, tinha certos brinquedos. Agora, outras coisas. Brinquedinhos como computers e... Tablets. Sim. Então, naturalmente, as coisas que você gosta na infância, você perde o gosto, porque você está crescendo. Obviamente, uma pessoa que não cresce, que fica cognitivamente criança, niñito, obviamente não perde o gosto. Então, o segredo de se livrar dos apegos que nos causam tanta miséria é simplesmente de crescer espiritualmente. Quem cresce, naturalmente perde o gosto pelas coisas de um estado inferior da vida. Espanhol. Entonces, el problema es, los que sufren son exactamente los que no están creciendo espiritualmente. Porque mismo que tú tengas vida espiritual, si es exactamente la misma vida espiritual por años, la misma cosa, más o menos la misma conciencia, uno se aburre, se aborrece. Mismo que sea, mismo que sea espiritual, es la misma cosa siempre, nada nuevo. Entonces el sabor de la vida espiritual es crecer. Y ese crecimiento es de crecer en el deseo de complacer a Krishna. No hay otro tipo de crecimiento espiritual que no sea el crecimiento del deseo de complacer a Krishna. ¿Entendió? Y si quieres complacer a Krishna, como hay un dicho en inglés, si todo lo demás ya fracasó, lea las instrucciones. Y Krishna explica claramente lo que él quiere. Por ejemplo, yo, como una sannyasi guru, sabe cómo es, ¿no? Él entiende. Nosotros que tenemos este servicio, es una experiencia muy común, que viajamos y las personas nos ofrecen mucho prasadam, nos ofrecen todo menos que a veces lo que queremos comer. No estoy hablando de Devahuti. Pero você já teve essa experiência? En Bhagavad Gita, Krishna explica muy claramente lo que él quiere. Por ejemplo, está acompanhando, né? Muy amigo. Por ejemplo, en Bhagavad Gita hay un verso muy importante, tan importante que es casi nunca citado en ISKCON. Y el verso es Shreyan Dravyamayat Yagyat Jnana Yagya Parantapa Sarvam Karmakilang Parta Jnane Parisamapyate. Krishna dice, português um pouco. Krishna diz que melhor que
um serviço, uma oferenda, um sacrifício de parafernália material. Como, por exemplo, quando fazemos arte. Parafernália, em sânscrito isso é dravya. Dravya Maya Yagya, um sacrifício que consiste em oferecer a Krishna parafernália, luz, água, incenso, essas coisas. Krishna diz que melhor que isso, mais importante que isso, é o sacrifício de oferecer conhecimento. Agora, eu posso dar um exemplo muito simples e vocês mesmos podem ver o estado do nosso movimento. Quantos templos temos no mundo? Em tantos países. Grandes templos com tantos rituais e quantas boas escolas. Vocês mesmos podem fazer a parte matemática. O número, a quantidade de dinheiro gasta para criar grandes catedrais de cerimônias e rituais, eu diria, nem sei quantas vezes maior, 100 vezes maior, mais que 100 vezes maior que o dinheiro e esforço gasto para educar nossos próprios filhos. Apesar de isso, para não falar de educar o público. Então, Krishna diz que mais importante que oferecer parafernália é oferecer conhecimento. Se um pai ou mãe, se tem a experiência horrível que ninguém, pai ou mãe, quer jamais ter, que o filho, se perde um filho. Pode ser que um filho simplesmente foi embora, deixou a casa. Então, se você quer agradar esse pai ou mãe, você deve fazer tudo para trazer de volta o filho perdido. Então, pensar que Krishna prefere rituais mais do que ele prefere que você traga de volta seus filhos perdidos é um tipo de insanidade. Inclusive, Krishna diz em Bhagavad Gita, desculpa, em espanhol. En el Bhagavatam, hay un verso que dice que una persona, un devoto, que adora a la deidad en el templo con fe, pero no adora a la misma deidad en el cuerpo de cada ser viviente, es un devoto que ni siquiera está en la plataforma espiritual. A veces uno puede pensar que un devoto es automáticamente en la plataforma espiritual, pero Bhagavatam dice que no. Los que no dan atención a la presencia de la deidad en el corazón de cada ser viviente no están en la plataforma espiritual, mismo que adoran la deidad con fe. Amor duro, ¿no? Tough love. Así que en Krishna Well, yo no quiero decir, tampoco quiero decir que solo nosotros predicamos. Hay muchos devotos grandes, muchos devotos maravillosos en ISKCON que están predicando, haciendo tanto servicio en tantos países. Pero aquí en Brasil, donde hay muchos buenos devotos, muchos, y en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y México y tantos otros países. Ese gozo superior, como yo siempre digo, tal vez ustedes recuerden uno de los momentos más extáticos en la historia de este país, Alemania contra Brasil.
Tal vez por lo menos en Argentina estaban contentos. Temos que ter em Brasil e outros países uma estratégia que realmente que nós podemos ganhar o jogo. Um jogador profissional, mesmo que esteja perdendo, mesmo que saiba que vamos perder o jogo, que não tem chance, e tem que jogar. Então eu acho que até certo ponto na ISKCON existe essa, como dizer, boa vontade, mesmo sabendo porque a gente nunca ganha. No sentido de, estou falando agora da visão de Prabhupada. Obviamente, cada vez que um devoto se levanta e vai no templo, isso é uma vitória. Cada vez que um devoto prega para qualquer pessoa, isso é uma vitória. Estou falando de vitória num sentido histórico, num sentido muito mais ambicioso. A visão ambiciosa de Prabhupada, do movimento Hare Krishna se tornar uma força poderosíssima, uma força espiritual poderosíssima no mundo, poderosíssima, um movimento que realmente está transformando o mundo. Nisso, não, isso nunca acontece. Se nós estivéssemos no caminho, se era só de ter paciência, que olha, estamos crescendo, o movimento está crescendo, estamos chegando, que somos cada vez mais influentes no mundo, é só ter um pouco de paciência, estamos chegando. Como, por exemplo, num avião, carro, que a criança está agitando os pais, quando vamos chegar, e os pais dizem, não, estamos chegando, falta pouco. Se fosse só a necessidade de paciência, porque obviamente estamos chegando, mas obviamente não estamos chegando. E alguém deve soar o alarme. Pessoalmente não tenho nenhum desejo de passar o resto da minha vida num paraíso de tolos. Eu quero viver com os olhos abertos, eu quero ver o que realmente está acontecendo e reagir na melhor forma possível para os interesses de Prabhupada e os interesses do mundo. Então, assim, a melhor... Um pouco de espanhol, para variar. El proceso más eficiente, si quieres sufrir, trata de ser feliz. Es el truco más interesante de Maya, porque sufrimos exactamente porque en vez de tratar de complacer a Krishna, tratamos de complacer a nosotros mismos. Así que la forma más eficiente de no ser feliz es de tratar de ser feliz. Y la manera más fácil de ser feliz es tratar de complacer a Krishna. Así como, por ejemplo, cuando tienes, ¿cómo se llama? Itching. Coceira. ¿En español? Ah, não, isso que é espanhol, não sei. Pica. Picazón. Picazón. O coceira. Cuando tienes picazón, el cuerpo quiere, ¿cómo se dice? Rascar. ¿Eh? Rascarse. O sea, quieres rascar el picazón. Pero de hecho, rascar el picazón solo aumenta el picazón. Sufrimos solo por un motivo, porque hemos olvidado a Krishna y estamos tratando de ser feliz sin Krishna. Entonces, aumentar ese esfuerzo de ser feliz sin Krishna solo puede aumentar la miseria.
Y la manera de ser feliz es de dar felicidad a Krishna. Y Krishna dice exactamente lo que él quiere en Bhagavad Gita. Él quiere que tengamos compasión. Krishna dice, por ejemplo, Samak sarveshu bhuteshu mad bhaktim lavate parang. Que, ¿era español? Español. Que tú puedes lograr bhakti trascendental. Tú puedes lograr bhakti suprema únicamente si eres igual para con todos los seres vivientes. Igual no significa, yo soy muy importante y todos ellos son igualmente insignificantes. Eso no es el punto. Es como Jesús dijo, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, igual con todos. Si tú quieres ser feliz, inclusive un Vaishnava o cualquier alma, no puede ser, ¿cómo decir? No puede ser más feliz de que no puede tener más felicidad que la felicidad que desea sinceramente para todas las almas. Si tú quieres tu propia felicidad más que quieres la felicidad de otros, tú no tendrás mucha felicidad. Porque la idea de que seamos diferentes es maya. Claro que somos almas individuales. Claro que somos almas individuales, pero también somos iguales. Por ejemplo, en una familia unida, una buena familia, si un miembro de la familia sufre, toda la familia sufre. Y si un miembro de la familia alcanza algo muy bueno, toda la familia celebra. Toda la familia comparte la felicidad, el prestigio, ¿verdad?, de un miembro. Entonces, si tú no estás muy interesado en la felicidad de otros, no estás realmente interesado en tu propia felicidad. Es todos o nadie. Eso no significa que tenemos que hacer todo un devoto, por lo menos ofrecer, por lo menos hacer la mejor oferta posible. Así que nadie puede ser realmente feliz en este mundo sin llevar a serio lo que Krishna dice, lo que Prabhupada dijo, y tratar con todo de salvar este pobre mundo. Ahora, jefe, lo que yo lo que quiero sugerir es que, como ustedes saben, como se dice, el diablo está en los detalles. Entonces, tal vez podemos, Chandramukha Swami bondadosamente se ha ofrecido, portugués para eso, que Chandramukha Swami bondosamente se ofreceu para coordenar, dar liderança nos projetos Krishna West no Brasil. E então, devotos que moram no Brasil, ou pretendem morar no Brasil, talvez eles devem falar com você. Como devemos proceder praticamente? Na frente, então, do templo, eu vou deixar lá um computador com um devoto, ou eu mesmo vou estar lá. Vocês se aproximam, se apresentem, e aí a gente... Seria bom fazer aqui mesmo? Não queria incomodar, mas eu estou com o Não, computador aí. Eu tenho a minha casarão aí. Se oferecer para se comprometer e ajudar, e a gente... Mais especificamente, assim. Trabalhar mesmo. Por exemplo, dar... Quer dizer, mesmo que você possa dar 1 hora por semana, 2 horas, ou a vida, trabalho, dinheiro prático. Isso não é teórico, não é etéreo.
É muito prático. Trabalho. Mas vai haver algo institucional, assim, com regras e leis, e estatutos? Sim, sim, queremos agora, na América, nos Estados Unidos e Inglaterra, registramos. Em Chile, Panchali. Panchalita. ¿Tienes algo que haces en Chile? Sí, tenemos un grupo de personas nuevas que estamos cultivando a través de cursos y talleres de Bhagavad Gita, de estudio de Bhagavad Gita, y también encuentros de kirtan, de meditación, pero cuando la gente participa de los kirtan y de la meditación, quiere más, y a veces no estamos preparados para darle más. Entonces nosotros creamos un taller de Bhagavad Gita para hacer un estudio profundo, y luego viene la práctica, la yapa, el sadhana, la lectura, el estudio, ofrecer los alimentos, buscar un maestro espiritual, etc. No. Pues, afortunadamente, gracias a Krishna Quest, ellos pueden picar con su ropa con la que usan siempre y van a trabajar. Pero lo que para Vyoma levantou um ponto importante. Isso é que temos agora que formar projetos. E agora os devotos têm diferentes quantidades de tempo. Então, alguns devotos poderão realmente formar centros ou dirigir programas como Panchali e Maramangal em Chile e Garuda. Onde está Garuda? Aqui já tem projeto de lapidar, tem outros projetos também que estão rolando. Sim, sim, mas queremos unir as forças, união faz a força. Chandramukha Swami fez um serviço, está fazendo um serviço extraordinário, quase sem paralelo. Então queremos aproveitar isso tudo e agora estabelecer centros, programas assim de Krishna West, para que todos vocês possam participar segundo suas possibilidades. Acharya Deva, por favor, se o senhor pudesse discriminar os objetivos, finalidades e propósitos a fim de registrar legalmente sob a forma do Código Civil de uma organização religiosa, seria interessante. Seria a constituição dessa ideia. O estatuto, né? Sim. Quando abrimos centros no Brasil, muitos anos atrás, em cada cidade, cada lugar, nós... Não, você fez isso, Vichitra. O que você fez, Vichitra? Eu contratei um advogado. Estamos no momento que temos que formar programas permanentes e enquanto os estatutos é ISKCON. Eu sempre tento explicar, e parece que nunca é suficiente, que Krishna West é simplesmente o programa de Prabhupada normal, de cantar Hare Krishna, estudar Bhagavad Gita, comer demais. Programa normal. O programa da ISKCON. É ISKCON, é um projeto da ISKCON. Mas o ponto-chave aqui é que Krishna West não é uma ponte a outro projeto. Inclusive, existe toda uma categoria de programas de pregação na ISKCON, que são chamados programas de puente. Porque esse programa não é o destino final. O destino final é sempre um outro centro, um templo estilo indiano. Eu acho que cientificamente isso faz com que é quase impossível que o movimento cresça em forma significativa. Porque o que não existe no Ocidente agora é o movimento Hare Krishna ocidental. No sentido que é um movimento no qual as pessoas podem entrar, ou primeiro aprender, entrar e sempre viver como brasileiros, como americanos, como mexicanos assim.
Isso é uma diferença grande. Não é uma ponte para um projeto indiano. Então, por isso, estamos no processo de construir centros que oferecerão vida espiritual completa. Vida espiritual completa. A prática séria de Bhakti Yoga segundo as normas de Prabhupada. É que eu aceito o Krishna West totalmente, mas eu tenho visto que às vezes alguns devotos, seguidores, ficam um pouco radicais demais e às vezes atacam a ISKCON e também às vezes distorcem até as coisas que o senhor está falando. Sim, querem mudar as coisas. Sim. Eu posso dizer que nenhum representante reconhecido e autorizado de Krishna West faz isso. Pessoas que se autodeclararam. Mas os centros, por exemplo, o Panchali. Ai, Panchali. Sim, é uma santa. Não, porque nós temos no Rio exemplo de pessoas que... Não, mas eu não conheço nenhum devoto no Rio, nenhum devoto no Rio entrou em contato comigo, nenhum devoto no Rio foi autorizado para fazer um programa Krishna West. Mas não era do Rio, devoto era de fora. Pessoa que veio de fora e quería mudar todo, quería hacer otras as canciones diferentes. Disculpe, en el sitio web de Krishna Web usted puede encontrar los líderes que están trabajando y todos los que quieran ser líderes de Krishna Web pueden acercarse a Kriyananda Maharaj y poder... Mas a primeira coisa é se alguém, por exemplo, se um devoto chega no templo dizendo que é discípulo de Prabhupada, mas fala coisas estranhas, imediatamente você duvida, né? Então, assim mesmo, os devotos que entendem o que estamos fazendo, os devotos que têm a seriedade de ler o que falamos, ouvir, sabem imediatamente que qualquer devoto que chega de qualquer lugar, em qualquer lugar, que fale besteiras, não é o nosso representante. Inclusive, no caso de ISKCON, tantos devotos dizendo que eram discípulos de Prabhupada, seguidores, fizeram tantas besteiras. O número de loucuras, quanto abuso a crianças, abuso a mulheres. Uma quantidade trágica, em nome de Prabhupada. Quantos homens batiam na mulher, dizendo que Prabhupada disse? Então, se queremos falar de abusar os ensinamentos de um guru autêntico, a quantidade de abuso feito em nome de Krishna West é microscópica, a quantidade comparada com a quantidade de abuso feito em nome de Prabhupada. Sim. Mas a diferença é que no caso de Prabhupada todo mundo entende. Todo mundo é racional, isso não era desejo de Prabhupada. Mas no caso de Krishna West, porque tem pessoas que amam o dote mais do que querem salvar o mundo. Então eles buscam e rebuscam qualquer oportunidade de lançar uma crítica idiota. Por isso, se Prabhupada fosse responsável por toda maldade, todo abuso, toda loucura feita em seu nome, meu Deus. Por isso, as pessoas que são sérias e que não querem só fazer críticas baratas e estúpidas, mas querem realmente entender Krishna West, verão, Garuda, sorriam. Garuda e Krishnandita são santitos. São sus pollitos. Que, por exemplo, Garuda e Krishnananda em Buenos Aires, Panchali e Maramangal em Chile, Lilananda e Sri Govinda Sundar do Brasil, em Austin, Texas, Paranshreya, por exemplo, na Alemanha, que é um elemento essencial para a administração da Alemanha, da ISKCON tradicional na Alemanha. O fato em Paraguai que devotos de Krishna West salvaram os templos tradicionais em Paraguai.
O fato de que os devotos de Krishna West, North Carolina, ajudam sempre o templo lá. Se você vê em Londres, tem uma comunidade de santos, devotos jovens, muito inteligentes, que colaboram em tudo. Ninguém jamais reclamou nada deles. Eles não perturbam ninguém, não falam besteira, são completamente damas e cavalheiros. Então, se você vê os devotos que realmente são autorizados, são santos, são devotos sinceros, humildes, sempre colaboram. Se queremos falar de abuso, de insultar, de criticar, é mais do outro lado. Inclusive, eu fico admirado vendo a tolerância dos devotos em Krishna West, porque eu sou muito menos tolerante. Por isso, chega dessa jogo sujo. Se queremos falar como adultos. Quais seriam as regras assim, Regras? do Krishna West? Tem regras? Cantar 16 voltas, seguir os 4 Para princípios. iniciação também, a mesma coisa. É iniciação de ISKCON. Nós não temos direito de mudar. Essa ideia que é tão, como se diz, enraigada, de que tem Krishna West e tem ISKCON. Polaridade, né? A polaridade, né? É uma prova muito interessante da capacidade do ser humano de ser louco. Jai Charadeva, Jai. Eu já falei milhares de vezes. O que podemos comparar é Krishna West e projetos tradicionais da ISKCON. Mas dizer, não, mas na ISKCON faz assim, o que vocês fazem em Krishna West? Eu acho uma coisa, se posso entrar por um momentinho no meu humor acadêmico, que assim eu vou me acalmar. Eu acho uma coisa fantástica, uma coisa que realmente está gritando para ser estudado academicamente. Que o movimento no mundo que mais prega que nós não somos o corpo, é talvez o movimento no mundo mais apegado à roupa. É por isso tem milhares de devotos, líderes, que não conseguem aceitar que uma alma pode ser um Vaishnava sem roupa indiana. Mesmo que haja devoção, uma prática séria de Bhakti Yoga, lealdade, dedicação à missão de Prabhupada, fé em Prabhupada, colaboração com todos os outros Vaishnavas, tudo isso não te faz um Vaishnava, é a roupa que te faz um Vaishnava. E se você tem roupa indiana, você pode abusar, insultar, maltratar, fazer qualquer besteira, mas você é um devoto. Sabe que Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta, ou Bhaktivinoda Thakur e o Bhaktisiddhanta, escreveram juntos um artigo no qual eles dizem que o pior tipo de Vaishnava, o Vaishnava mais baixo, é aquele que acha, que pensa que um Vaishnava é aquela pessoa com certo tipo de roupa e certo tipo e marcas no corpo. Eles dizem que é o Vaishnava mais baixo. No texto que eu postei, que eu sugiro que vocês leiam e se gostam, mandem uma doação extraordinariamente generosa a mim, mas eu até cito, escrevi outro texto, Prabhupada diz que você deve adorar Radha e Krishna e os habitantes do mundo espiritual, mas não artificialmente tentar vestir como eles. Isso é nos ensinamentos do Senhor Chaitanya, as enseñanças do Senhor Chaitanya. Prabhupada diz abertamente nesse livro, não tenta vestir como os habitantes do mundo espiritual,
E tem tantos líderes do movimento que dizem que temos que usar roupa indiana porque é a roupa do mundo espiritual. Quer dizer que quando seremos racionais, chega de superstição, de contradições, sejamos racionais, objetivos. Vamos estudar seriamente o que Prabhupada realmente disse. É a hora de justiça na ISKCON. Que não te vejo. Me vê? Você pode me... Eu estou tentando por 25 anos de convencer ela a comprar óculos. Sem exagerar. Porque ontem o senhor deixou bem claro sobre a conduta de quem está seguindo o senhor. O senhor falou de uma forma bem clara que quem está seguindo, está no templo, vai respeitar aquelas tradições do templo. Então quem está seguindo o senhor já tem uma consciência do que deve e não deve fazer. O senhor deixou bem claro, nós temos que nos vestir como damas e cavaleiros, ou seja, a educação, o respeito. É essa a proposta que eu tenho, independente da roupa. Quem está seguindo o senhor é para ser isso, para estar essa conduta dentro dos templos, nas ruas, o espaço que tiver, nós vamos ser esse representante, porque até agora não está tendo essa representação. Então, Está tendo entre devotos que são reconhecidos por nós como representantes de Krishna West. E pessoas que auto-elegidos. mesmo, por exemplo, se um Krishna West chega, como aconteceu algumas situações, vou atender o Pujari com a roupa que eu quero. Não, ele não está representando o Krishna West. Não, para nada. A primeira posição é esse respeito. É. Deixa claro. Do início eu disse, e sigo pessoalmente, se você vai a qualquer templo da ISKCON, qualquer centro, qualquer projeto, você deve respeitar as normas desse projeto. Assim como isso minha mãe me ensinou isso. Básico. Se você vai na casa do vizinho, você respeita. Se você não pode ou não quer respeitar as normas, sai da casa. Somos essas pessoas. Nós temos que ser essas. Por isso podemos concluir aqui. Você prometeu. Podemos concluir que qualquer devoto que não respeita os padrões ou normas de outros projetos da ISKCON ou de outras igrejas ou qualquer pessoa, um assim chamado devoto que não é respeitoso, não está representando o Krishna West. Talvez seja bom falar que no quesito adoração não tem nenhuma mudança. Enquanto a adoração à deidade, nós não entramos nisso. Nós não tentamos mudar nada, influenciar nada. Queremos botar quadrinhos e cantar Hare Krishna feliz. Última coisa, depois Krishna Bom. Também nós temos uma responsabilidade que Deva Deva, onde está Deva Deva? Está aqui? Lá embaixo. Tá? Ele prometeu ajudar com isso, mas e Chandramukha Swami no Brasil, que nós também temos que colocar mais estrutura e deixar mais claro quem é e quem não é Krishna West. Krishna Bom queria... Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. A primeira, quais seriam as diferenças práticas de um centro da ISKCON Tradicional. E um centro da ISKCON Krishna West? Quais seriam as diferenças práticas? Além da diferença da vestimenta, além da diferença da roupa? Essa é a primeira pergunta. Em relação a tudo, a adoração à deidade, a alçada, os programas... Seguindo, o Krishna West está concentrado em dar conhecimento às pessoas. Então, eu acho que a adoração seria regular, seria aquela aprovada por Prabhupada, mas bem mais simples.
sem muita pressão de sempre gastar muito dinheiro, sem muita pressão de sempre achar um cozinheiro, um pujari, porque queremos concentrar nossos esforços em pregação e em cuidar de outras pessoas. Então, tipicamente, eu diria que a adoração seria mais simples. Tudo como o Prabhupada queria, mas mais simples. E também, não só a roupa, mas eu acho que fazer tudo, até a música, pode ser, mas sempre em bondade. Sempre no modo da bondade, não coisas, não loucuras. Una pregunta. Una vez que la persona se acerca a Krishna West y se interesa y quiere ya formar parte del movimiento, de alguna manera entra en lo que es ISKCON y de alguna manera estaría como aceptando los estándares que ISKCON pone para moverse dentro del movimiento. Sí, ella preguntó si una persona se acerca y entra en ISKCON, en Krishna West, si entra en ISKCON. Sí, si una persona, ¿cuál es la diferencia de acercarse a Krishna West o acercarse a cualquier templo del mundo? Cualquier programa de Bhakti Vriksha, Namaha, el otro, programas de puente, simplemente otro programa de ISKCON. Gurudev, en este sentido, por ejemplo, tengo entendido que las mujeres que no pueden, por ejemplo, oficiar un fuego de sacrificio dentro de ISKCON. Eso... ¿Sí? Ella dice que las devotos no pueden hacer un sacrificio de fuego en ISKCON. Nunca oí eso. Eso es lo que a mí me han dicho. Se dicen tantas cosas. ¿Qué tem? ¿Ah? ¿Qué fazem? No, sí, se puede. Okay. mentira. Si estás en una comunidad muy conservadora, vas a oír millares de cosas que no vienen de Prabhupada. A eso me refiero, como ese tipo de leyes que ¿Qué ley? Eso no es una ley. Especulação. Okay. Hari Chakra. Hari Chakra, sí. Sou eu. Hari Chakra. Hari Chakra. Então, eu fiquei assim um pouco preocupado, que eu estou dando uma aula, essas últimas aulas, aí o senhor falou coisas que a gente precisa ajustar. E entre as coisas, eu escutei o senhor falar, livros que as pessoas podem entender, publicar livros que as pessoas podem entender. Aí eu pensei no papel da distribuição de livros, o papel do Sankirtana no Krishna Oeste. Como seriam os mesmos livros de Prabhupada, eu entendi. Mas que livros são esses de Prabhupada que as pessoas poderiam entender? Que a gente talvez esteja publicando livros que as pessoas não podem entender. Isso é um ponto completamente prático e não ideológico. Prabhupada mesmo autorizava a publicação de vários livros que ele não escreveu. Eu acho que nós devemos fazer o que todos os movimentos que têm sucesso fazem. Isso é saber o que está acontecendo. Quer dizer que se nós vendemos um livro, podemos até averiguar. Por exemplo, cada 100 livros vendidos, um livro particular, quantas pessoas gostaram do livro? Quantas pessoas leram o livro? Quantas pessoas entenderam o livro? Devemos estudar isso e distribuir livros que as pessoas entendam. A meta é sempre queremos trazer pessoas a ISKCON. Prabhupada é o fundador da ISKCON. E pessoas que entram em ISKCON leem os livros de Prabhupada. Agora, como trazê-los é um ponto prático. Oh, you're going? Hey, Charan, it was nice to see you. Yeah, I was hoping to see you again before you went. Okay, well, have a good trip. Thank you. Hey, Brenda. Bryn.
tem um ponto. Tem que deixar também todo mundo, né? Porque tem muita gente levantando a mão. É uma coisa prática. O que funciona. Tem um ditado na América, a verdade é aquilo que funciona. Então, pessoalmente, não acredito, baseando-me na experiência histórica, que fazer devotos é uma coisa automática. Eu vejo que não é automático, é uma coisa que acontece quando nós comunicamos efetivamente com o público. Sankirtan é uma forma de comunicar com o público. Então, se você me pergunta se nossa comunicação deve ser efetiva, sim. Será que nossa comunicação será efetiva se nós não temos a menor ideia se o público está lendo ou não nossos livros? Não. Então, temos que ser práticos. Garuda? Sí, yo pensaba cuál es la diferencia de dar una clase, explicar los libros de Srila Prabhupada y escribir interpretando las palabras de Prabhupada. No hay diferencia. Cuando uno da una clase está explicando, está ayudando a entender las palabras de Prabhupada, porque no son fáciles muchas veces las palabras de Prabhupada. Y mi experiencia es que muchas personas vienen y necesitan una explicación extra, y esa es nuestra tarea, y Krishna quiere que todos expliquemos las palabras de nuestros previos maestros de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, porque el mundo va cambiando. Entonces, nosotros tenemos en Buenos Aires un pequeño centro y hacemos clases específicamente para comprender los libros pequeños, introductorios de Prabhupada, que muchas veces no se comprenden. Nosotros tomamos la responsabilidad de explicarlos a las personas y las personas los entienden. Es uno de los diferentes programas que tenemos. Maharaj, eu queria fazer um comentário, a ver se eu entendi direito. Que o senhor fez analogia do futebol que aconteceu com o Brasil e alemães. A diferença esteve na preparação. Os alemães vieram e passaram muito tempo treinando. E eu acho que uma das falhas é o treino. A gente precisa não só pegar o livro e estudar, como o senhor falou. Isso que eu estou entendendo, que tudo cai nisso, né? A gente terminar de entender bem o que Prabhupada queria dizer. E não especular nós sozinhos. Ter uma pessoa que esteja preparada. Só que as pessoas que estão preparadas, muitas vezes são muito fanáticas. Então não estão preparados. O problema está aí. Porque temos muitas pessoas muito boas, que têm muito conhecimento, mas passam esse conhecimento de um jeito muito fanático. Eu acho que essa é a poeira. Eu acho que temos que entender que não basta ser um bom devoto. Você também tem que ser uma boa pessoa. Yes. Shesha Lila, obrigado pela dica, hein? Sridhar? Um grande Vaishnava, Sridhar. Como o senhor estava dizendo da importância de compartilharmos conhecimento, mas assim, ninguém pode compartilhar aquilo que não tem. Então, o princípio básico é nós temos o conhecimento, enfim, podemos compartilhar. Nós temos que compreender bem os livros de Prabhupada, e a Charadeva tem escrito livros maravilhosos, todo mundo já conhece o trabalho da Charadeva. E por fim, temos aqui o livro mais recente, Charadeva Quest for Justice, era para ter chegado... Em português? Não, ainda. Não, mas traduza o título. Sim, Procura por Justiça, ok? Procura por Justiça. Então, sobre Mahabharata. Sobre o Mahabharata, era para ter chegado durante o festival, não aconteceu, mas está chegando, assim como o Krishnawest está chegando. E... Eu estou traduzindo, okay, viu, para o português. Ok, então já está. Já tem um trabalho em cima disso, está chegando apenas 40 exemplares agora, e provavelmente até o final do festival, os próximos dias, com a presença de Charadeva. Então nós estamos aceitando encomendas, tá?
os livros são limitados, exemplares. E aí vocês podem me procurar, a gente pode fazer a anotação e a ideia é que isso talvez possa dar início a um novo momento em Christian West e a gente conseguiu traduzir os livros para que todos tenham acesso. Honestamente, eu está tendo muito sucesso, mesmo com pessoas que não gostam de mim. Mas gostam dos livros. Sridhar, e depois Govardhan. Tem ali também. Deixa eu dar. Oi! Tá? Então depois deles, são eles, sim. Eu me ocupei por vários anos no Sankirtan, né? Nessa atividade de distribuir livros nas ruas. E essa questão dos livros ser realmente incompreensíveis pelas pessoas sempre foi uma grande preocupação minha, né? Então, quando o senhor falou sobre isso me deixou muito interessado. Aí, uma vez eu lembro que eu, conversando com um devoto sobre isso, eu abri um livro, desses livros pequenos, de um dos livros que eu mais distribuí enquanto era sanquistaneiro, que era aquele Além do Nascimento da Morte. Eu abri um livro e eu vi que nas duas páginas tinha 5 versos em sânscrito. Assim, ou seja, aí eu fiquei pensando, poxa, ainda mais tratando-se de Brasil, onde as pessoas têm pouco hábito de leitura. Elas abrem um livro e vem 5 versos em sânscrito, é pouco provável que elas vão continuar lendo esse livro. Então acho que realmente essa preocupação é muito séria, sabe, e isso que o senhor traz aí para melhorar essa nossa comunicação com o público, ainda mais se tratando da atividade de Sankirtan, que a grande maioria das pessoas vão estar tendo contato pela primeira vez com Hare Krishna, e logo dessa forma, né? Só com sânscrito. Se posso adicionar depois Govardhan e depois você, né? Krishna Dharma. Krishna Dharma. Eu acho que existe um problema filosófico na ISKCON. Vários, para falar a verdade. Mas vou tocar num. Isso é uma fé. Eu acho que um pouco, como dizer, uma fé na potência completa de Agyata Sukriti. Agyata Sukriti em sânscrito significa uma ação boa, mas desconhecida. Por exemplo, a pessoa está caminhando na rua, tem os devotos cantando Hare Krishna, a pessoa nem está nem aí, a pessoa não está interessada, mas o som entrou nos ouvidos. E assim a pessoa será salva. Uma vez Prabhupada me escreveu uma carta quando eu era grihasta. Grita se você é grihasta, né? Um ano. Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Esposa muito boa, só que acho que nasci para ser sannyasi. Inclusive eu acho que Krishna me deu uma esposa tão ideal porque assim, eu nunca pensaria que o problema era a esposa. Eu nunca pensei assim, ela ainda uma devota excelente, que Prabhupada gostava muito dela. Só que eu nasci para outra coisa, mas... que eu dizia, Prabhupada me escreveu uma carta e disse que você não deve se ocupar em especulação mental, mas você pode se ocupar em especulação filosófica. Uma jerga de Prabhupada. Prabhupada explicou assim na carta. Krishna diz em Bhagavad Gita que Rasoham Apsu Konteya, eu sou o sabor da água. Então, se você especula se Krishna é ou não é o sabor da água, isso é especulação mental, você cairá em um mundo onde não tem Mahaprasadam. Mas, se você aceita o que Krishna disse, e você especula em que sentido isso é verdade, o que quer dizer que Krishna é o sabor da água, isso é especulação filosófica. Agora, eu digo isso porque eu
agora vou me ocupar em especulação filosófica. Prabhupada disse, falava sobre agyata, desconhecido, agyata sukriti, boa ação. Agora, eu me pergunto, até que ponto há benefício? Até que ponto há benefício? E quando estudo Bhagavad Gita, a história da ISKCON e as palavras de Rupa Goswami, minha conclusão é que o benefício é muito pouco. E vou dar exemplo primeiro de Krishna, nosso Krishna, Bhagavad Gita. No último verso de Bhagavad Gita, do capítulo 17, verso 28, um verso tão importante que ninguém jamais cita. Krishna diz, Ashradhaya hutam dattam tapastaptam kritam chaja asariti uchate parta nacha tat preitya noiha. Qualquer atividade religiosa, isso inclui sacrifício como Sankirtan Yagya. Qualquer atividade religiosa que você executa sem acreditar no que você faz, dará muito pouco benefício nesta vida e na próxima. Krishna falando, não mate o mensageiro. Krishna diz, nesta vida, na próxima vida. Agora, um cidadão que está caminhando na rua e o som de Harinama entra no ouvido e a pessoa não está interessada, não entende. Segundo o Bhagavad Gita, o benefício é asat. Asat tem vários significados, irreal, insignificante. Agora, eu não estou negando a ideia de Agyata Sukriti, mas estou utilizando o processo que Prabhupada me sugeriu para ver quanto benefício, que tipo de benefício. Rupa Goswami diz, em Upadeshamrita, que no verso, na palavra Niyamagraha, que um devoto que acredita, um devoto que crê que mecanicamente, automaticamente você recebe benefícios de atividades devocionais, perde sua devoção. A sua bhakti é destruída. Sadbir bhaktir vinashati. Vinashati significa destruído. Agora, Prabhupada nos ensinou sobre karma mimamsa. A ideia de que se você executa rituais védicos, automaticamente você recebe benefícios. Bhakti mimamsa, meu termo, significa achar, crer que automaticamente, por exemplo, a pessoa está caminhando na rua e ouve Hare Krishna, ou come prasadam, automaticamente recebe benefício. Rupa Goswami diz que não. Agora, não estou negando que há algum benefício, mas a pergunta simples é que se existe benefício suficiente para que este movimento seja um sucesso. A história diz que não. A história diz que não. Você sabe, Jai Vichitra, você organizou grandes exércitos de Sankirtan. E eu também, pessoalmente, vendi muitos livros. Eu não estou dizendo que não devemos vender livros, isso não é o meu ponto, mas pensar que vender livros que as pessoas não entendem, não querem ler, não podem ler, mas o mundo será liberado simplesmente porque compraram. Não vejo isso no mundo real. Primeiro eu quero completar. Então, eu não digo que não há nenhum benefício. Não estou negando as palavras de Prabhupada, mas o benefício podemos ver nos Estados Unidos
e muitos outros países como o Brasil, que vendemos milhões de livros, e o movimento... Então, em certo momento, nós temos que abrir os olhos e ver o que está acontecendo no mundo real. Isso é a minha opinião. E só eu quero completar isso, que por isso a ideia, outro aspecto disso que eu acho até um pouco, não sei se quero dizer escuro, mas um pouco preocupante. Em Bhagavad Gita vemos que Krishna trata Arjuna como um ser racional e tenta convencer dando argumentos e conhecimento. A ideia de que nós podemos manipular o mundo, que os não devotos nem precisam participar conscientemente na sua própria salvação. Eles serão salvos pela manipulação divina e não pela persuasão racional. Eu acho uma atitude preocupante, porque o movimento que cultiva sistematicamente uma ideia do mundo, que o mundo existe para ser manipulado, para seu próprio bem-estar. Eu acho uma atitude perigosa. Eu acho melhor desenvolver agora na ISKCON outra atitude de merecer a fé das pessoas, de ganhar a fé das pessoas, tomando elas em consideração, apresentando livros e programas que as pessoas gostam, e fazendo exatamente o que Krishna fez, de persuadir, de raciocinar, e através do nosso comportamento ideal, que seria uma boa ideia, através do nosso comportamento ideal de atrair. Por exemplo, se nós não podemos mostrar que os matrimônios, casamentos na ISKCON estão num nível superior comparado com casamentos fora da ISKCON, o que estamos falando? O que estamos dizendo ao público? Se as amizades entre devotos, se nós estudamos comunidades Hare Krishna e não observamos relacionamentos humanos superiores, se os líderes não são mais humildes que líderes mundanos. Um momentinho só. Eu vou, sim, vocês vão ter a oportunidade de perguntar, só queria completar isso. Kali Yuga, Prabhupada frequentemente definiu como a era de hipocrisia. E aqueles que estudam seriamente, academicamente, a história humana, eu acho que poderíamos formular um argumento sério que entre todas as muitas instituições humanas na história, instituições sociais, políticas, culturais, militares, religiosas, que talvez as instituições religiosas são campeão da hipocrisia. Especificamente porque as instituições religiosas alegam tanto e se apresentam numa plataforma tão exaltada que nós falamos por Deus. Deus fala através de mim. Deus no céu age através de mim. Então as oportunidades para hipocrisia são sem paralelo em qualquer outra instituição humana. E o movimento que está desmoralizado, o movimento que está preso num processo de pregação, um processo de, como se diz, propagação, que por décadas
não dá muito resultado. Eu acho que isso tira dos devotos até a pressão natural de ser estrictos, de pregar, de mostrar algo superior, porque se você mostra ou não mostra, ninguém está olhando. O mundo nem está prestando atenção. Ninguém, quem pensa neste mundo, temos que olhar para os Hare Krishnas para ver o futuro da humanidade. Se você, por exemplo, se você acha que está sozinho, você pode se comportar em formas bem rudes, até corporalmente, mas de repente você, uma pessoa estava olhando. Mas quem está olhando? Então, por isso, nós temos que recomeçar muitas coisas, desenvolver processos de propagação que funcionem, processos baseados numa sensibilidade profunda, uma preocupação profunda com os sentimentos dos não devotos. E não uma arrogância, que se você não gosta desse estilo, então cumprimenta Yamaraj, de parte minha. Prabhupada disse que a arrogância brahmínica trouxe Kali Yuga a este mundo. E os Vaishnavas, mais que qualquer grupo de pessoas, devem estar muito preocupados com sentimentos, sensibilidades, preferências culturais das pessoas que queremos salvar. E sem mudar as regras básicas que Prabhupada deu, um Vaishnava fará tudo que um ser humano pode fazer para atrair os não devotos. Água, Água, sim. Então, Govardhan. Falando justamente da forma de passar a mensagem, o senhor, numa fala num Dashana em Natal, disse que a tradição no Vaishnavismo é mudar. E é justamente Adaptar, sim. Adaptar. E é justamente eu só queria levantar a bola para o senhor novamente cortar. É isso. Se a ISKCON não adapta, ISKCON não está seguindo os acharyas. Porque se você estuda a história Vaishnava, não mitológica, a verdadeira história Vaishnava, como Bhaktisiddhanta, que decidiu usar um certo tipo de Dodi para sannyasis, porque estava sendo usado pela missão Ramakrishna, que Prabhupada disse que é uma palhaçada. Eles pregam que eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Mas eles eram muito expectantes, adaptou esse Dodi, pegou uma camisa muçulmana chamada kurta, que de repente na ISKCON virou roupa do mundo espiritual. Quem... Tem ali a Krishna Dharma. Krishna Dharma, sim. O senhor falou que o diabo mora nos detalhes. Sim. E que a gente, com o Krishna West, está tentando tirar as barreiras. Eu estava lembrando, só para introduzir, estava lembrando que eu vi um estudo uma vez sobre vendas, e nas lojas, se a loja tem um degrau na entrada da loja, já cai as vendas assim, sei lá quantos por cento, talvez 40%. Um degrau? Um degrau, se tiver na porta da loja. Se ela não estiver no nível do chão, já cai as vendas drasticamente. Então, pensando nisso, pensando nos detalhes, eu queria saber do senhor de 2 pontos que eu lembro que foram pontos também de barreiras quando eu entrei no movimento, além da roupa. A questão de tirar o sapato e a questão de prestar reverências no chão. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Bem, tradução para espanhol. Quem pode traduzir ao espanhol? Ela. Sim. Quem pode traduzir? Vai. La pergunta. Você ouviu a pergunta? Ella fue que ella puso el ejemplo de una tienda. Cuando tú entras en una tienda, si hay un escalón, ya pierdes Solo un uno. porcentaje, solo uno. No tiene que haber 2, solo uno, ya pierdes un gran porcentaje de clientes. Entonces no vale la pena hacer eso. Si
la pregunta es que, ¿cuál es la opinión del Maharaj sobre prestar reverencia en el templo, cuando entras al templo, y los zapatos? Reverencia en el suelo. Reverencia en el suelo y quitarse los zapatos cuando entras al templo. Una pregunta diabólica. Ella citó que yo dije, fue malicioso citarme a mí, ¿no? que yo dije que el diablo... Sí, sí. Sobre zapatos, es interesante que Prabhupada, por ejemplo, cuando organizó el templo de Los Ángeles, ¿español está bien? Está bien. ¿Con você español? Espanhol, sí. Sí. Prabhupada permitió a los devotos o a los invitados entrar con zapatos en un espacio. En Bombay, que era Bombay, cuando Prabhupada hizo lo que era el proyecto más importante, más grande del movimiento en su tiempo, y tal vez todavía lo es, en Juhu, en Bombay, y hasta quería crear un espacio, un cuarto donde las personas podían fumar. Yo aproveché cuando fui allá. Sí, también. No, es un chiste, nunca fumé. Pero sí, un momentito que voy a convertir. Sí, después tú puedes preguntar, después vamos a... Entonces, sobre reverencias. Es un punto muy interesante, porque podemos ver que es una costumbre de Asia. Y eso incluye el Medio Oriente y la cultura de la Biblia. Es interesante que, por ejemplo, en la Biblia, puedo dar algunos ejemplos. Abraham, ustedes conocen, ¿no? Abraham. En español. Abraham. Cuando su primera esposa, Sara, se murió, la costumbre era de, ¿cómo se llama?, de enterrar a las personas en una caverna. Como Jesús fue un rico, arregló que el cuerpo de Jesús fue colocado en una caverna. Entonces, Abraham pidió a un rico que donara una buena cueva, una buena caverna para Sara. Y cuando el hombre se lo dio, Abraham quedó tan agradecido que prestó reverencias y tocando la cabeza en el suelo. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando el rey David, eso es el Viejo Testamento, cuando el rey David decidió construir un gran templo por el Señor, un proyecto que solo su hijo podía llevar a cabo, Salomón. Entonces él buscaba una buena propiedad y encontró una buena propiedad grande y elevada donde se construyó el templo. Entonces el dueño de la propiedad era un shudra que fabricaba tela o algo así. Y cuando el rey se acercó y ese ciudadano se dio cuenta que el rey de Israel venía a su casita, él quedó tan emocionado que prestó reverencias, tocando la cabeza al suelo. Entonces es interesante que es una costumbre antigua de Asia. Obviamente en Occidente no es una costumbre. Inclusive si estudias la historia del contacto entre Oriente y Occidente y las historias más antiguas, más viejas, son los encuentros violentos entre el imperio persa y los griegos. Y después todos los documentos sobre las conquistas de Alejandro Magno. Y lo que es muy interesante, que mismo si estudiamos las historias más viejas de 2500 años atrás,
siempre existía esa división entre Occidente y Oriente, que del punto de vista de los orientales, los occidentales eran bárbaros y rebeldes y demasiado individualistas y orgullosos, y del punto de vista de los occidentales, los orientales eran personas así, ignorantes, que solo prestaban reverencia a sus líderes, que no podían pensar, que no tenían capacidad individual. Ahora, hasta cierto punto, sin querer juzgar culturalmente, militarmente, los occidentales siempre ganaban. Inclusive, si estudias las historias muy ancianas, muy viejas, por ejemplo, 1000 buenos soldados griegos eran más que suficiente para 10.000 soldados persos. Y la razón es porque se ve claramente en las historias que entre los orientales, digamos, cuando el líder se murió, todo el mundo se fue corriendo, porque no tenían la menor idea de lo que hacer cuando el líder se fue. Mientras que entre los occidentales, los griegos, por su individualismo, tenían mayor capacidad de reorganizarse sin o con el líder y todo eso. Y obviamente se puede también apuntar ciertos problemas con el estilo occidental. Pero lo que quiero decir es como Rudyard Kipling, un gran poeta inglés, más o menos 100 años atrás, más o menos, escribió: Oriente es Oriente, Occidente es Occidente, nunca los dos se cruzarán o se encontrarán. Entonces, obviamente hoy en día el mundo es diferente. Pero es una pregunta muy interesante, si es posible expandir mucho la conciencia de Krishna con costumbres como caerse en el suelo, comer el polvo de los pies y otras cosas bastante interesantes. Y obviamente otra pregunta, ¿entiendes? No español. ¿Entiendes el español? Ah, sí, sí. Y otra pregunta necesaria aquí es ¿hasta qué punto es técnicamente necesario? Y es una pregunta creo que se debe investigar. Por ejemplo, en sánscrito, la palabra namaha o namaste, que los alternativos traducen de una forma bien divertida, que el divino dentro de mí, Diferencia el divino en você. sí, sí, que no tiene nada que ver con el sánscrito, pero la palabra nama en sánscrito significa simplemente, no sé en español, curvarse. Inclinarse. Sí, literalmente es curvarse, literalmente. Porque nama, por ejemplo, la palabra namra, de la misma raíz, significa curvado. Entonces, nama, inclinarse, literalmente se puede decir inclinarse. Por ejemplo, voy a demostrar que soy un gurú bien atlético. Por ejemplo, hacer así es namaha. Es namaha. Y a veces en el Bhagavatam o otras escrituras se dice que una persona inclinóse tocando la cabeza en el suelo. Parecido a lo que se dice en el Viejo Testamento. Entonces, y traducimos, ofrezco mis respetuosas reverencias, que también es una traducción obviamente mucho más larga que la palabra de 2 sílabas, nama. Pero namaste significa simplemente me inclino a ti. Como se ve en Inglaterra, en Europa, por ejemplo, era costumbre de inclinarse. Naquele verso do Bhagavatam que diz que a pessoa que não põe a cabeça no chão diante de Krishna é como se fosse um grande fardo, pesado. Tem um verso no Bhagavatam. No, a veces se especifica. Pero también hay muchos versos en nuestras escrituras diciendo que tienes que hacer algo y Prabhupada dice que no hay que hacer algo. Eso hoy en día. Entonces yo creo que por lo menos es un tema muy interesante de investigar. Também tem um bom senso, né, de onde
E quem está ali assistindo a cena no aeroporto, aquela coisa toda. Na América, ele sempre, quando o devoto presta reverências em público, tem uma coisa, outra diz, você perdeu lente de contato. Mas faz assim, só faz assim. Não, joelho no chão. Mas não cabeça. Não cabeça. Não, em certas igrejas, que já entrei quando eu viajava na Itália, em muitos países, muitas igrejas, pessoas, sim, os mais fiéis, as pessoas mais devotadas, sim, mas muitos católicos entram e não fazem isso. Quando vai receber a ordem, padre, né? Fazer dentro da vaca. Uau! O Papa beija o chão, né? O Papa beija o chão. Desculpem que não beijei o território nacional. Entrei aqui. Maior furo, né? Uma pergunta sobre a similitude do programa Bhakti Sim. Vamos a... Primeiro uma devota aqui e outra... Sim, taça na... Tem uma lista. Mas essas... Tem uma lista de perguntas. Tá bom. O Bando Chaitanya. Não, mas ela... E depois as duas senhoras, a de turbante e a de azul. Sim, mas ela está tentando por mais ou menos 7 dias, tá? Rápido, mas por favor, perguntas. Eu juro que sou bom entendedor. E uma pergunta bem curta vai funcionar. Acharya Deva, tecnicamente, é necessário quando tomamos a iniciação ter um nome em sânscrito? Pode ser Bengali? Maravilha de Jesus, né? Isso é um costume Vaishnava, também costume em muitas religiões. Obviamente você pode usar seu outro nome quando for prático. Por exemplo, Prabhupada mesmo, é muito interessante, quando os primeiros livros que Prabhupada publicou em Ocidente, ele publicou Bhagavatam em Índia, mas os primeiros livros que Prabhupada publicou em Ocidente, ele sempre agradecia os discípulos que ajudaram, e ele sempre deu os dois nomes, nome espiritual e nome ocidental, Prabhupada mesmo. Então a lista de... A senhora de turbante que está com o celular. Senhor de turbante. Da de trás. A de trás. A de trás. Maharama. Maharama. Turbante, pai? Mais alto, por favor. Los indianos. Primero que una vez en Delhi, algunos devotos dijeron a Prabhupada que ellos habían descubierto una colonia en Delhi donde muchos jóvenes americanos y europeos se congregaban y que los podían predicarles. Prabhupada dijo, si quieres predicar a americanos, vete a América. El programa en Argentina, por ejemplo, es para argentinos, no solamente para una pequeñísima comunidad de inmigrantes. Claro que haremos todo lo que podemos para que ellos también estén cómodos, pero el programa en Argentina, en primer lugar, es para argentinos. Y Prabhupada dejó eso muy claro. O que acontece nos tempos no Ocidente que tem muito indiano? No, claro, si tienes amigos, que eso es sentido común. A gente vê que nos Estados Unidos tem mais indiano no templo, nos festas de domingo, do que americanos. Foi a experiência que eu tive. Bom, talvez são 90%. Outra pergunta? Bando Chaitanya. Bando Chaitanya. Quem? Ali, Bando Chaitanya. Krishna Karuna também. Krishna Karuna? Tempão pedindo.
Charadeva. Desculpem, eu sei que você tem perguntas, mas tem muitos de outros que estão tentando perguntar por muito tempo, assim que... você tem... Quem? Ele aqui está com o braço levantado há muito tempo. Quem? Bando Chaitanya. O senhor comentou da questão da escola, né? Estão fazendo mais tempo essa escola. É preocupação de muitas famílias, assim, de devotos, a questão da educação dos seus filhos. De ser uma educação apropriada àquilo que estamos tentando ser, né, devotos de Krishna. Na perspectiva do Krishna West, existe esse interesse de desenvolver projetos de educação infantil? Sim, claro. Sim, claro. Temos que desenvolver tudo. Né? Existe a necessidade de movimento completo ocidental, com escolas, com tudo. Quem? Krishna Karuna. Sim, Charadeva. Sim, Maranhão. Sora Juana Angélica talvez seja mais conhecida dos devotos hispanos do que nós brasileiros. Eles não estão ouvindo. Teve uma colocação de uma freira, Sora Joana, a respeito do sermão de Padre Antônio Vieira. E nessa colocação, para ser bem rápida, ela contestava a interpretação que ele estava dando como uma autoridade hierárquica maior. Ela contestava essas colocações que ele fazia e isso foi objeto de estudo em várias universidades, constando que ele especulou muito longe. Então, interpretou a escritura para manipular os seus fiéis. Dado isso, a pergunta é a seguinte: até que ponto a especulação filosófica é uma característica daquela pessoa que vai interpretar os livros de Srila Prabhupada para uma pessoa que está chegando no movimento? Até que ponto? A especulação filosófica, ela tem um parâmetro para interpretar os livros de Prabhupada. O parâmetro Prabhupada disse que com especulação filosófica você aceita como verdade o que está na escritura. Você não nega, você aceita, mas você tenta entender o que isso quer dizer. Ele queria... Só uma coisa, eu já vou ali anotar os nomes de quem quiser passar para ganhar tempo. Vocês não precisam cansar o braço, podemos notar. Todo mundo que quer fazer uma pergunta, Chandramukh Swami pode anotar e... ele faz isso. Eu vou pegar o nome de quem quiser. Sim, perguntas muito curtas que sou bom entendedor. Meia pergunta já basta. Para um bom entendedor, meia pergunta já basta. Sim. Pessoalmente eu conheci o movimento através dos livros, do sânscrito, mas lá eu vi, sempre tem um sânscrito, mas até... Os devotos sempre cometem esse erro. Se funcionou para mim, vai funcionar para todo mundo. Não, mas isso é um ponto. Está bem a tradução embaixo. Não, o ponto prático é que você veio e não existem muitas pessoas que estão vindo. Isso é verdade. Mas o que eu quero dizer, o livro me trouxe, mas quem me segurou até hoje, nesses 20 e poucos anos, foram os devotos preparados, que estavam lá. Sim. Quem me segurou até agora. Então, o livro sabe tudo. Não, isso é verdade, mas poucas pessoas estão sendo trazidas pelos livros agora. Isso é o problema. Então, Chandramukh Swami, onde foi? Uma inscrição, Charadeva. Que horas são? Também está um pouco tarde, temos que preparar para... Se tem uma pergunta realmente urgente, que o mundo vai acabar se não fizer... Um e 6. Aí você atrás também. Queria saber a diferença do programa Bhakti Vriksha, que tem alguns princípios, por exemplo, cuidado, educação, se tem alguma similitude e como se pode integrar esse tipo de programa. Sim, Jamunacharya está aqui. Está aqui. Obviamente os programas são similares, talvez a diferença principal
que el concepto de Bhakti Vriksha, tal vez no en la práctica, pero teóricamente es que es de atraer a personas, entrenarlas para que entren en ISKCON Central. Mi punto es que, y tenemos un problema con Bhakti Vriksha, que muchos devotos que entran en Bhakti Vriksha no se sienten completamente cómodos en el templo tradicional. Así que queremos crear templos, centros, para que el puente sea no tan drástico. Dentro da sou comunicólogo, dentro da publicidade, a gente comunica um objeto, uma marca, ou tem alguma verdade naquilo, ou a gente cria uma verdade, né? Tipo cigarro. Cigarro não tem nenhuma verdade, a única verdade é que vai matar o caboclo. Bom, tem alguma gratificação, senão acho que pessoas poderiam matar-se sem gastar tanto dinheiro. Sabe, um modelo de imagem, sabe, o cowboy, o cara que curte jazz. Mas tem outras coisas que tem uma verdade. A ISKCON é uma marca, tem um logotipo, que se apresenta como uma sociedade de pessoas que têm uma consciência de Krishna, né? E quando a gente vai falar dela, né, a gente tem o que falar, assim, no sentido, por exemplo, a gente vai desenvolver um programa, a gente precisa fazer um estudo do público. Sim, mas isso já está acontecendo. Por exemplo, o Giridhari tem um bom programa. Eu acho que isso, obviamente, se temos um movimento racional, obviamente vamos pesquisar, vamos aprender como apresentar-nos sem mudar nossa mensagem, mas como assim, uma colocação que vai atrás. Obviamente, tudo isso temos que fazer. Quem, como? Charadeu, sobre o que o Govardhana falou para o senhor, sobre o senhor disse em Natal que é tradição da cultura Vaishnava adaptar, e se não adaptarmos, não estaremos seguindo essa tradição, inclusive. Eu já ouvi o senhor falar isso, já afirmou isso outras vezes, e alguns críticos ou questionadores dizem que isso cabe aos acharyas, que Srila Bhaktisiddhanta é um acharya. Então por que eles mudaram tantas coisas? Então, que outras pessoas que não o acharya, que seria Srila Prabhupada, por todo o movimento de Sankirtan, não poderiam fazer mudanças, porque Srila Prabhupada já teria feito as alterações necessárias. O que o senhor pode dizer sobre isso? Primeiro dizer que o que funcionou em 50 anos atrás, ou 40 anos atrás, ou 45 anos atrás, ainda funciona, é absurdo, porque obviamente não funciona. Se Prabhupada não queria que nós fizéssemos ajustes, porque ele exige que façamos. Onde é que Prabhupada diz que ninguém jamais deve ajustar? Prabhupada faz o contrário. Prabhupada declara tantas vezes que devemos ajustar as coisas. Então, essa seita de Prabhupada, em vez de verdadeiro serviço a Prabhupada. Por exemplo, eu fiz... E se nós, por exemplo, se você estuda, Prabhupada, ele já faz, as próprias pessoas que falam assim, fazem 1000 ajustes. Por exemplo, nos templos ocidentais, nos Estados Unidos, são templos indianos principalmente. Prabhupada não queria isso. Prabhupada explicitamente não queria isso. Mas eles transformaram radicalmente a definição de um templo Hare Krishna contra o que Prabhupada disse, mas eles não fazem ajustes. A diferença, todo mundo ajusta. Todo mundo morava nos templos, agora quase ninguém mora nos templos. Tem ajustes constantes. A única diferença é que eu estou propondo ajustes que funcionam para levantar o movimento ocidental. Eles fazem 1000 ajustes. E Prabhupada exige que a gente faça. Prabhupada nunca disse de não ajustar nada. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é insanidade. Pensar que o que funcionava 45 anos atrás, ou 50 anos atrás, funciona agora. Obviamente não funciona, nem com carros, nem com religiões, nem com alimentos, com nada. Não existe um aspecto da vida humana que não mudou muito nos últimos 50 anos.
Então, viver assim no museu dos anos 60. E o que eles fazem? Prabhupada diz no significado de 4854 que pessoas que são incompetentes para levantar a missão ocidental falam, criticam. A gente começou Krishna West e por arranjo de Krishna milhares de pessoas estão tirando o benefício. O que eles fazem? O que eles fazem? Em que sentido eles levantaram o movimento? O movimento ocidental já é radicalmente diferente da missão que Prabhupada nos deixou. Eles aceitam isso. Não é... Para ser muito direto, os ignorantes não podem salvar este movimento. Os templos agora, Prabhupada disse uma e outra vez, ele tinha tanto orgulho que meus templos na América são americanos. Prabhupada disse tantas vezes não, sobre os devotos, não os importei da Índia. Agora todos são importados da Índia. Exatamente o contrário que Prabhupada disse. Prabhupada disse que os templos existem para pregar com um pouco de puja, para manter os outros. Agora os templos existem para puja, com um pouco de pregação. Prabhupada disse que nós não somos hindus. Agora tem tantos costumes hindus nos templos. E os grandes críticos estão satisfeitos. Eles não veem nenhum problema com isso. O fato da missão de Prabhupada ter caído, eles não veem nenhum problema com isso. Mas se você não usa roupa indiana, isso é um problema grave. E além disso, tudo que estou fazendo já foi pré-autorizado por Prabhupada. Mesmo que você aceite o argumento que o seu Prabhupada pode fazer, ele já autorizou isso. Estou simplesmente aproveitando, ativando instruções de Prabhupada que foram esquecidas. Posso fazer um pouco do papel do advogado do diabo falando de nós? Sim, mais um momento. Sim, depois, na realidade, não tem mais tempo que eu tenho que... Vai, rápido. É que enquanto essa mesma explicação que o senhor dá, aí eles comparam, porque teve sucesso décadas atrás e hoje não tem mais sucesso, justamente porque não estão fazendo o que Prabhupada... Isso é idiota. Por exemplo... Mas todo mundo diz, né? Os críticos dizem. Eles dizem porque não tem inteligência. Um irmão espiritual meu, muito conservador, que Krishna West é o anti-Krishna para ele. Então, ele explicitamente foi a uma cidade importante nos Estados Unidos para mostrar tudo o que você falou agora, para mostrar que o único problema que a gente mudou, ele foi lá e foi a Harinam, usando exatamente os mesmos ritmos de mridanga, a festa de domingo, exatamente as mesmas receitas, tudo exatamente como era, e foi um fracasso total. Um fracasso total. Se é tão simples, por que eles não fazem? Por que eles não fazem? Eles são inúteis e atacam as pessoas úteis. Tem aquele debate de preto e esses 3 debates. Que horas são? 1h15. Eu quero responder tudo, mas o tempo está acabando, então... Sugiro que anotem as perguntas e façam depois. Talvez podemos abrir eu peço desculpa, não é falta de respeito, não é que não estou levando a sério suas perguntas, mas o tempo não permite que tenha coisa para fazer, então eu peço desculpa a todo mundo que não conseguiu fazer a sua pergunta e você pode falar com o Vijayzinho, ele vai responder depois. Vijay, levanta aí.